começar a dar aula de fato. Tá? Mas a gente começa a gravar agora, mas depois edita, professor. Aí tira essa parte inicial. Ok. Professor, considerando que já são 8h05, e já tem um número razoável de pessoas, e que, como eu falei para o senhor, as nossas atividades, a maioria das pessoas vê a aula Certo. depois, eu acho que a gente Ok. poderia, começando, se o senhor concordar. Então, eu queria apresentar o professor Benito Damasceno, professor de neurologia da Unicamp, um expert em neurologia cognitiva, e que tem trabalhos muito interessantes sobre essa entidade que até hoje ainda tem algumas controvérsias, e apesar da frequência e de ter um tratamento específico muito claro, Uhum. precisa ser melhor esclarecida. Hoje, eu conversando com algumas pessoas, todo mundo dizia: olha, eu estou com um caso que a gente está estudando e está Uhum. definindo se vai operar ou não, e a Isso. família sempre perguntando. Então, professor, a palavra está com o senhor fica à vontade, o senhor fale da maneira que o senhor quiser, com o tempo que o senhor quiser Uhum. dispor, e nós estaremos aqui para depois debater com o senhor esse assunto. Muito obrigado e a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer sempre transmitir conhecimento, discutir com aqueles que se interessam em aprender alguma coisa. Eu também aprendo nas discussões, especialmente quando são discussões com comentários, críticas, perguntas interessantes que eu talvez não tinha pensado. Né? E eu vou focalizar exatamente nessa questão do diagnóstico e do valor preditivo do diagnóstico em termos de indicação da cirurgia, da derivação, né, e seus resultados. Esse é o desafio. Então, estou citando aqui na primeira página alguns artigos que podem ser lidos, né? Uma revisão na Revista Brasileira de Demência e Neuropsicologia, 2009, sobre a doença de maneira geral, né? E em 2015, também na mesma revista brasileira, a questão da neuroimagem na encefalia de pressão normal, né? Diferentes aspectos da neuroimagem que eu vou tratar hoje aqui, tá? E a questão do valor preditivo dos testes, né? No editorial, né, do Arquivo de Neuropsiquiatria, mas em 1975, 1985 eu escrevi um trabalho, né, publicado, que foi a minha tese de livre docência, esse assunto. Então, estejam sempre à vontade para perguntar qualquer dúvida à medida que eu for apresentando. Talvez não compreendam bem algumas palavras, né, por ser online, mas é interessante ir perguntando. Ok. A hidrocefalia de pressão normal é uma síndrome, né? Como síndrome, ela pode ser causada por diferentes doenças e condições. Esta síndrome se caracteriza pela tríade, que é um distúrbio da marcha, do tipo apráxico, uma deterioração mental progressiva, em geral, amnésia, e urgência e incontinência urinária. Normalmente, nessa sequência de aparecimento, é bastante típico essa sequência para ser a hidrocefalia de pressão normal. E essa síndrome ela está associada a uma dilatação dos ventrículos cerebrais e a uma pressão glicórica normal ou intermitentemente elevada. Na realidade, ela é intermitentemente elevada, as chamadas ondas B, que são alguns picos que se apresentam. Nós vamos falar sobre isso depois. A hidrocefalia de pressão normal, que nós vamos chamar de HPN, ela é do tipo comunicante, ou seja, o bloqueio da reabsorção do líquido de volta para o sangue venoso é distal ao quarto ventrículo, ou seja, ocorre especialmente no seio sagital superior, né? Para sagital, a convexidade cerebral. Cerca de 50% dos casos de HPN é idiopática, você não
sabe a causa, não descobre a causa. Em geral, é no idoso, acima de 60 anos. Na realidade, considerado um tipo de doença degenerativa, que atinge esse sistema. E 50% é secundário a alguma doença, como meningite, hemorragia subaracnoidal, e outras doenças que afetam as velocidades aracnoídeas, como artrite reumatoide, e etc. Professor, o senhor está no primeiro slide ainda. Eu estou no segundo slide. O primeiro slide é só o título, né? Eu vou voltar, certo? E eu estou no primeiro slide agora, a seguir, que é sobre a doença, falando sobre a HPN como uma síndrome. Né? Professor, é que não está passando aqui. Neto, ajuda o professor a passar o slide, porque está parado no primeiro, Está parado no primeiro? na apresentação. Isso já Tem aconteceu na que, aula anterior. eu acho que tem que sair da apresentação e voltar novamente. Então eu vou sair. Eu vou sair. Para a apresentação. Agora voltou, agora passou, professor. Agora Pronto, passou? pronto. Tá bom, então Agora eu vou, passou. tá, então eu vou continuar passando. O segundo, perdão. Essa aqui já passou. Esse Isso, aqui pronto, tá é, passando. é o terceiro slide, aparece? Aparece, sim. Aparece. Tá. Então, nesse terceiro slide, eu vou aumentar, né? Aparece aí? Aparece ou não? Aparece, tá aparecendo. Tá ok. Que é uma figura do Néter, uma figura artística, bastante didática do Néter, mostrando aqui o indivíduo com HPN, a postura em semiflexão global, parecida com a postura parkinsoniana, o faces apática ou hipomímica, né? Uma fala disátrica, né? Incontinência urinária, tá? E a questão da base alargada e da marcha lenta, arrastando os pés, a chamada marcha magnética. Tá? Então, essa é a postura geral do paciente, a apresentação dele, né, da HPN. E, na autópsia, nós vemos uma dilatação do sistema ventricular, né, supratentorial dos ventrículos laterais, inclusive dos cornos temporais, né, essa dilatação dos cornos temporais termina afetando os hipocampos, daí ocorrer um pouco de amnésia, né? E especialmente a dilatação dos cornos frontais do ventrículo lateral, contrastando essa dilatação ventricular desproporcional em relação à dilatação dos sulcos, que, ao contrário, estão colabados, né? Quase não aparecem, a convexidade paramediana. Isso é uma imagem típica da encefalia de pressão normal. Ocorre também, em geral, uma dilatação da fissura silviana, né? Que às vezes na imagem parece atrofia, mas na realidade a fissura silviana é uma via de drenagem do líquor para as convexidades paramedianas, onde ele é reabsorvido no seio sagital superior. Tá? Então, todo o sistema de drenagem fica dilatado, né, para a reabsorção do líquido. Daí a dilatação da fissura silviana também. Isso aqui é mostrando a introdução do catéter, né, e a localização do catéter é na parte parietal posterior do cérebro, né, que é do lado direito, né, como está mostrando. Aqui é parietal direito, posterior, que é uma zona cuja lesão produz pouco sintoma, talvez uma heminegligência, né, porque ele é acima da região occipital, da área visual, né. Existem alguns cirurgiões que introduzem o catéter na região premotora. Isso não é bom porque é uma zona nobre, é uma zona de controle da motricidade, premotora e motora. Então, se houver consequências, igual aconteceu aqui, por exemplo, hematoma subdural, né? É um efeito colateral da hematoma subdural, infecção, pus aqui, né? Hematoma, inclusive, intraparenquimatoso, certo? São as complicações que ocorrem. Sangramento, né? Hematoma intraparenquimatoso ou subdural, e infecção. São as duas complicações que ocorrem, em geral, de 30% a 50% dos casos.
e a tomografia mostrando a dilatação desproporcional dos ventrículos laterais em relação à dos sulcos, diferentemente da doença de Alzheimer, que os sulcos estão dilatados. Os casos típicos de HPN se caracterizam, como eu falei, de uma alteração da marcha com o primeiro e predominante sintoma. Marcha lenta, um pouco desequilibrada. Em algumas pessoas ela é mais lenta do que atáxica, em outros predomina uma certa ataxia, mas também lenta. Isso vai piorando lentamente no decorrer de meses, 6 meses, 1 ano. É uma doença, é uma síndrome lenta, né? Em geral, já no começo ou um pouco depois, associada a uma síndrome da astenia emocional, né? Com déficits cognitivos, especialmente da memória, né? Professor, o slide está parado nessa da imagem, é isso mesmo que tem a tomografia? Então eu vou ter que voltar lá. Tá, passou, tá certo. Tá ok? Tá. Agora eu vou para o seguinte, tá ok agora? Apareceu? Tá ótimo. Apareceu. Então não vou aumentar a imagem, vou colocar como está aí mesmo. Creio que todos estão enxergando, estão conseguindo ler, não é? Sim, dá para ver bem. Ok. E como terceiro sintoma, na sequência, a urgência e ou incontinência urinária. Em geral, primeiro uma urgência urinária, vai indo, depois não dá tempo de urinar e o indivíduo termina urinando na roupa incontinência urinária, né? E depois fica franca. Correto? Então, essa é a sequência típica da evolução da hidrocefalia de pressão normal. Tá? Agora, os casos atípicos ou com síndrome incompleta são o desafio, né, em questão de diagnóstico. Primeiro, eles podem ser mimetizados por outras doenças, outras síndromes mais comuns do que a HPN, como a doença de Parkinson, né, a paralisia supranuclear progressiva, a doença de Binswanger, por múltiplos infartos pequenos e lesão da substância branca, leucoraiose associado, né? Inclusive as lesões vasculares de substância branca, leucoraiose, múltiplos infartos, são mais no hemisfério anterior do cérebro, que são aquelas arteríolas que saem da cerebral média, né, e da carótida, daí eles predominarem na região anterior e afetar a substância branca frontal profunda, afetando as vias de transmissão, né, da mesma forma que a dilatação do corno frontal na HPN também afeta essas vias de transmissão, do controle da marcha, do controle motor para os membros inferiores, do controle da micção, que vem tudo das regiões frontais. Tá? E, mesmo no indivíduo idoso, às vezes se tem dúvidas se é um indivíduo com hidrocefalia ou uma situação de envelhecimento normal, com alterações da marcha, que pode ser devida à artrose ou artrite, ou à neuropatia periférica, doença vestibular, né? E também pode acontecer um problema de próstata, com incontinência urinária, né? Tá certo? E o déficit cognitivo, ele pode ser associado à doença de Alzheimer, que também dá dilatação do sistema ventricular por atrofia córtico-subcortical. Na imagem é diferente. E aqui, quando é a doença de Alzheimer associada com HPN, isso acontece também. Então, você vê que a atrofia é predominante, inclusive na convexidade cerebral, e os déficits cognitivos são iniciais e bastante significativos. Essa é uma diferença com a HPN. Vou passar outro slide. Apareceu? Casos atípicos? Apareceu. Casos atípicos ou com síndrome incompleta, né? Esses constituem um desafio. Eles requerem critérios de seleção e testes mais acurados para a seleção dos pacientes para a cirurgia, que é uma derivação, shunt, né? Então, aí, nós temos que ter uma neuroimagem, CT, ou melhor ainda, ressonância magnética, né, se necessário, para concluir, decidir o diagnóstico, monitoramento da pressão intracraniana, o teste de infusão, mas principalmente o teste da drenagem licórica, o TAP teste. Esse é o único teste que mimetiza a cirurgia de derivação licórica, né? Vamos falar sobre ele depois. Sobre a neuroimagem, a ressonância magnética ou CT. A ressonância, ou CT,
pode mostrar sinais que são decisivos para o diagnóstico de HPN e a seleção de pacientes responsivos à cirurgia. Nós vamos ver quais são esses sinais, né? Especialmente na ressonância magnética, onde a gente vê com mais detalhe esses sinais. Aparece, então, a dilatação ventricular acentuada, ou pelo menos desproporcional à dilatação dos sulcos corticais, né? E isso acontece principalmente no corno frontal, né? E aí nós temos o índice ventricular, o índice de Evans, acima de 0,30. Existe uma discussão a respeito de 0,30, tá? E eu trato desse assunto num desses artigos que eu mencionei no início. É uma dilatação proeminente dos cônodos frontais, como eu coloquei, hiperintensidades periventriculares, né? Afinamento e elevação do corpo caloso, com um ângulo caloso entre 40 e 90 graus, né? Se esse ângulo caloso estiver acima de 90 graus, sugere uma atrofia, como ocorre na doença de Alzheimer ou doença por Corpus-Levy. E ocorre uma dilatação dos cônodos temporais, sem significante atrofia hipocampal, o que diferencia da doença de Alzheimer. Ocorre também, normalmente, uma dilatação das fissuras silvianas, né, que às vezes leva o radiologista ou o neurologista a achar que é uma atrofia. Mas, na realidade, é uma dilatação da fissura silviana como uma via de drenagem, uma tentativa, né, de jogar o líquido lá em cima na convexidade. E também uma dilatação das fissuras basais, né? Então, como eu coloquei, uma redução, diminuição ou apagamento dos sulcos corticais e espaços subaracnoides na convexidade paramediana. Nós vamos, então, mostrar esses sinais da imagem. Então, aqui, deixa eu deslocar um pouco a minha... Aqui estou na frente. O chamado índice ventricular. O que é esse índice ventricular? Ele está mostrado aqui nessa linha que atravessa os cônodos frontais, né, no seu maior diâmetro. Então, nós temos na mesma linha, né, o trecho BC, né, que é o diâmetro maior dos cônodos frontais, né, dividido por todo o trajeto de A a D, né? Ou então, dividido pelo maior diâmetro do crânio, como é mostrado aqui nessa região biparietal ou bitemporal. Ok? Então, esse é o cálculo do índice ventricular, que, em geral, acima de 30, indica uma hidrocefalia. À medida que tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, deixa para depois. Tá? Vou ver aqui. Aqui, essas duas imagens para mostrar, num corte coronal, né, ao nível da comissura posterior, tá? Então, a imagem desses sinais que eu vou mostrar é melhor vista, um corte coronal, ao nível da comissura posterior. Nessa imagem do lado esquerdo, nós temos aqui, tipicamente, o apagamento dos sulcos da convexidade paramediana, tá certo? E das cisternas basais, das cisternas mediais aqui. E desaparecem, fica colabado, né? Os sulcos, né? E essas cisternas ficam colabadas aqui, tá certo? Ocorre uma hipodensidade, né? Uma hipodensidade periventricular. Segundo alguns estudos, essa hipodensidade periventricular é típica da hidrocefalia, inclusive um sinal de bom prognóstico pós-operatório. Na verdade, nós não podemos pegar e levar em conta um sinal isolado, mas um conjunto de sinais, que aí aumenta o valor preditivo, né, do diagnóstico, inclusive do resultado da cirurgia. Tá certo? E um ângulo caloso abaixo de 90 graus. Quer dizer, pega o vértice aqui e a parede do corno nessa direção, né? Um ângulo caloso abaixo de 90 graus, como ocorre na hidrocefalia de pressão normal. Aqui distingue-se também uma dilatação desproporcional do terceiro ventrículo, que está
arredondado, né? Isso é bastante típico, uma dilatação desproporcional dos cônios temporais, né? Sem relativa atrofia dos hipocampos e uma dilatação da fissura sylviana. Então, essas dilatações, né, elas não podem ser confundidas com atrofia cerebral, a doença de Alzheimer. Na realidade, é todo um sistema como se diz, aumento do espaço licórico nessas regiões. Tá? E aqui do lado direito é o que acontece, por exemplo, na doença de Alzheimer. Nós temos uma atrofia dos sulcos paramediano da convexidade, nós temos uma atrofia, aparece aqui, né? E a cisterna medial, ela não está colabada, ela está um pouco dilatada, indicando que tem uma atrofia aqui, tá? E o ângulo caloso, ele é acima de 90 graus. Tá? Então, é o que acontece na doença de Alzheimer, juntamente com atrofia, né? Inclusive do sistema hipocampal e de outros sulcos cerebrais. Na tomografia, então, só a imagem da tomografia, você, no corte coronal, um sujeito idoso com HPN, com pressão normal. Então, nós temos uma dilatação desproporcional do sistema ventricular, você entendeu? Desproporcional em relação aos sulcos, redução e apagamento dos sulcos, espaço subaracnoide na convexidade, tá? Com uma certa hipodensidade periventricular, dilatação do terceiro ventrículo, estomateides dados, cônios temporais da fissura sylviana, como eu coloquei, né? Interessante essa figura B, a segunda figura, desse mesmo indivíduo, quando eu falei de pressão normal, aparece aqui a dilatação desses espaços subaracnoides paramedianos, ou seja, desses lagos, né? Formando verdadeiros lagos. Esses lagos, eles são típicos da hidrocefalia de pressão normal. Ocorre nessa imagem, ocorre também nessa outra imagem aqui. Tá? Dilatação focal dos sulcos paramedianos. Então, isso está presente, isso está discutido nesse artigo meu, 2015, da Demência e Neuropsicologia, que todos podem acessar, colocando, por exemplo, o meu nome, Damasceno BP, no PubMed, ou então simplesmente www.demneuropsi.com, entendeu? Que é o site lá da Demência e Neuropsicologia. A questão do monitoramento da pressão intracraniana, né? Nós não temos feito isso aqui no Hospital da Unicamp, mas isso aqui era feito na Universidade de Gotemburgo, no Hospital Sahlgrenska, onde eu fiz toda a minha especialidade. Eu trabalhei lá como biologista durante 9 anos da minha vida, né? E tinha esses estudos, uma tese lá do Carsten Wickelson sobre essa doença, e eles faziam essa medida da pressão intracraniana, que pode mostrar picos intermitentes de elevação, chamada ondas B, que era considerada como preditora de bom resultado cirúrgico, especialmente quando elas ocorrem em mais de 50% de todo o tempo de registro da pressão intracraniana. E o teste da punção licórica, o chamado TAP test, né, que consiste na testagem quantitativa da marcha e da cognição, né, conforme um protocolo que nós temos aqui na neurologia da Unicamp, né? Os que tiverem interessados nesse protocolo, a gente pode fornecer, tá? Quantificar a marcha e a cognição, a memória e algumas outras funções, antes da drenagem, da punção e após a drenagem. Esse antes pode ser no mesmo dia, por exemplo, às 7h30 da manhã, né? Você faz isso aí durante os 40 minutos, depois da punção lombar, né? E nós fazemos uma drenagem de pelo menos 50 mililitros de líquor, ou até, se não conseguir isso, 3 horas de drenagem. E então, imediatamente após essa punção, essa drenagem, são refeitos os testes da marcha e da cognição. Tá?
Esses testes, se eles forem positivos logo após a derivação, perdão, a drenagem, a punção lombar, né? Ok, é positivo e tem um alto valor preditivo positivo de 100%. Ou seja, praticamente, se ele for positivo, todos os pacientes vão ter alguma melhora, nem que seja durante alguns meses, né? Vamos dizer, mais tempo que isso. Agora, se ele for negativo, então, imediatamente após a punção, então, a gente observa o paciente e refaz os testes após 6 horas. Né? Vamos supor que terminou 11 horas da manhã, né? Das 8 às 3, 11, terminou 11h30, coisa assim, não teve melhora significativa. Aí, então, a gente refaz os testes lá pelas 5 horas, 5h30 da tarde, para ver, tá certo? E mesmo se não tiver melhora significativa, a gente avisa o paciente e a família que essa melhora pode ocorrer depois, no dia seguinte. Há muitos casos que ele melhora depois, no dia seguinte. Tá? Ok, nós podemos voltar a discutir esse assunto depois de falar sobre o teste aqui. Ele é o único teste que temporariamente, né, simula o efeito da cirurgia, do shunt, sendo inclusive capaz de predizer o grau de melhora pós-cirúrgica. Tá certo? Possui alto valor preditivo positivo, quando ele é positivo, né, e até 100%. E a positividade dele pode se referir exclusivamente à melhora da marcha. Agora, se tiver uma melhora também de funções cognitivas, quer dizer, então a melhora é mais positiva ainda, mas simplesmente a marcha, né, já dá uma positividade e, por exemplo, TAP-teste positivo e preditivo de 100%. Mas ele tem uma baixa sensibilidade, quer dizer, uma punção lombar única, né, que pode fazer uma drenagem aí de até 3 horas, retirar de 50, no máximo 100 mililitros, né? Às vezes, conforme o paciente, já com 30 mililitros, ele já apresenta alguma melhora, como foi feito nos primeiros estudos de Fischer, há várias décadas atrás, né? Mas nós fazemos com pelo menos 60 mililitros, a sensibilidade é baixa, até 60%, mas essa sensibilidade ela pode ser melhorada usando punções repetidas em dias diferentes ou drenagem contínua lombar externa por 3 dias. Punções repetidas por 3 dias ou uma drenagem contínua lombar externa por 3 dias, retirando aí no mínimo de 150 mililitros por dia. E aí, então, a sensibilidade aumenta, né, de 50% a 100%, e o valor preditivo positivo também de 80% a 100%. Ok? Bom, é isso que eu tinha que falar, sucintamente, focalizando objetivamente o que mais interessa, né? A fim de que, conforme as perguntas e comentários, a gente possa completar. Sua exposição. Professor, a gente agradece a sua exposição muito sucinta, muito clara e interessante, porque vai sobrar bastante tempo para a gente discutir. Isso mesmo. Eu queria, a princípio, dizer que a sua aula foi extremamente compreensível e dizer que nós queremos sim o protocolo que o senhor usa na Unicamp para o TAP-teste, o senhor pode mandar para mim e eu Isso, eu vou vou enviar por colocando no e-mail. nosso grupo. Eu posso enviar por e-mail. E a gente tem pessoas aqui muito qualificadas na área, Uhum. o professor Elias, por exemplo. Eu gostaria de saber se algum desses colegas ou de outros colegas tem alguma consideração a fazer, alguma pergunta, alguma Uma dúvida, alguma observação. pergunta, né? A Milena Pondé, Uhum. ela levantou a mão aí. Você podia fazer a pergunta por escrita, ou verbalmente mesmo? Posso fazer verbalmente, mas eu queria dar um alô ao professor Benito. Isso, é um prazer em rever. Professor, é um prazer Outro. me assistir a sua aula, Uhum. sempre com a didática excelente. E eu assistindo aqui sua aula, professor, eu me lembrei de um teste que eu aprendi a usar com o senhor, e foi um teste que me ajudou muito, assim. Eu sou psiquiatra, a Certo. separar algumas doenças neurológicas de doença psiquiátrica, que é o Bender, né? Um teste Uhum. que eu vejo usar pouco hoje, assim, mas que me ajudou muito. Eu aprendi a usar com o Certo. senhor. E aí eu queria perguntar ao senhor justamente isso, assim, se tem utilidade no caso de HPN, o Bender.
o teste de Bender. É. Eu não tenho experiência e nem conheço nenhum estudo assim mostrando a vantagem dele em relação a esses que eu mencionei na HPN. Na realidade, o TAP teste, que inclui não só a punção lombar, mas uma avaliação motora, como vocês vão ver nesse protocolo, né, de pensamento da postura e da marcha, são vários itens. Tem a rapidez da marcha, de andar 18 metros, 4 vezes, vai e volta, tira uma média aritmética. Tá? Tem a questão da postura, da reação postural, do indivíduo que, por exemplo, fica em pé com os olhos fechados e é avisado que vai dar algum empurrão em qualquer direção, né, para ver a reação de defesa, né, de reposicionamento do corpo. Em geral, na HPN, o indivíduo tende a cair para trás, quando há um empurrão no externo dele, ele tende a cair para trás. Tá? Então, tem alguns itens de avaliação dessa motricidade da postura. E outros itens de avaliação cognitiva também, que testa a função hipocampal, tá? E outras. Então, isso aí tem maior sensibilidade e especificidade para essa doença cerebral, tá? Coisa que o Bender não é tão específico assim. O TAP teste ele é específico para diagnosticar e ver o prognóstico, quer dizer, o valor preditivo desse diagnóstico, inclusive a predição do resultado cirúrgico. Tá? Então, isso aqui representa um avanço. Tá? Por exemplo, esse teste ele pode ser acompanhado de um outro teste, que é o SPECT cerebral, né? O exame do fluxo sanguíneo cerebral, o metabolismo cerebral, né? Que na HPN está diminuído nas regiões subcorticais, pré-frontais, né? Tá certo? E com a cirurgia de shunt, melhora esse fluxo sanguíneo, tá? E tem estudos feitos também, inclusive, após o teste da punção licórica lombar, mostrando que também melhora o fluxo sanguíneo e o funcionamento dessas vias nervosas fronto-subcorticais, que estão envolvidas no controle da marcha, da função dos membros inferiores, do controle da urina, entendeu? Então, os testes são hoje dessa natureza. A gente não tem usado aqui o teste do fluxo sanguíneo, do SPECT, o PET, porque serem mais caros, mais restritos, uma vez que o teste da punção lombar já resolve a situação satisfatoriamente. Nós temos bastante experiência com esse teste. Mais alguma dúvida? Claríssimo, professor. Muito obrigada. Disponha. Falando agora sobre essa questão aí, enquanto alguém pensa alguma pergunta, o problema da drenagem contínua lombar externa por 3 dias é que o paciente tem que ficar internado. Isso demanda mais recursos de enfermaria, entendeu? E essa drenagem lombar externa contínua pode ter também mais risco de infecção, entendeu? Então, como se diz, como eu falei, pode ser feita drenagem, funções repetidas durante 3 dias, que talvez dê o resultado parecido. Tá? Professor, existe hidrocefalia de pressão normal com a marcha normal? Essa é uma questão bastante complicada, porque a hidrocefalia de pressão normal, a dilatação é mais na região anterior, dos cônos frontais, do sistema ventricular, né, que é onde passam as vias do controle da marcha, da postura, né, e dos membros inferiores. Então, fisiopatologicamente, ela afetaria principalmente essas funções motoras. Tá? Agora, se o indivíduo tem uma hidrocefalia na imagem e não tem isto,
você tem que pensar no outro diagnóstico, né? No outro diagnóstico, porque a alteração motora da postura e da marcha, ela é, em geral, o primeiro e predominante sintoma da doença. Se não, você pode pensar que essa dilatação ventricular, aparentemente HPN, é de outra natureza, né? Às vezes o Alzheimer mimetiza, outras doenças também. Alguém tem alguma outra consideração? Outra questão é o seguinte, se você for fazer o teste desse indivíduo, o teste da punção lombar, o parâmetro principal de melhora é motor, a rapidez da marcha, o controle postural, etc. E você não tem esses parâmetros, porque estão normais. Você entendeu? Aí você teria outros parâmetros cognitivos. Ora, mesmo na hidrocefalia de pressão normal, as funções cognitivas no teste de memória melhora menos do que a motora, tá certo? Melhora menos do que a motora. E pode até não melhorar, e, no entanto, o teste é positivo, porque a melhora da função cognitiva, de memória, exigiria mais tempo de redução da pressão intracraniana, ou pelo menos de drenagem, né? Como ocorre na cirurgia definitiva. Ou talvez numa drenagem contínua lombar de 3 dias. Entendeu? Aí sim poderia acontecer positividade também nos testes cognitivos, que não acontece imediatamente. Eu tenho ainda várias questões, mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma consideração. Quem fez no chat poderia fazer verbalmente, eu acho que fica melhor. Bom, faz verbalmente. Então, eu tenho uma outra questão. Assim, acho que alguém vai falar, não. Eu tenho uma outra questão. Desculpa. Quem quiser pode falar. Professor Benito, obrigado pela aula. Um prazer. Aqui é o Marco Corrêa de Florianópolis. Alguns autores sugerem que a dificuldade de drenagem na HPN pode facilitar o depósito de beta-amiloide. Tem alguns estudos que mostram que a médio prazo, depois da drenagem, com alguma frequência, os pacientes acabam apresentando um quadro de doença de Alzheimer. O que o senhor acha disso? Não. Se eu entendi bem a sua pergunta, é que após a drenagem licórica, com a melhora da hidrocefalia, isso favoreceria a deposição de beta-amiloide no cérebro? Ou antes ou depois. Eu me lembro de um estudo de 70% de doença de doença de Alzheimer 3 anos depois da drenagem. Bom, primeiro que a gente não vê uma relação fisiopatológica nisto, porque, veja bem, a drenagem licórica, da mesma forma que a drenagem de sistema linfático, né? Eles facilitam a drenagem de volta para o sangue de substâncias, do sangue venoso, do seio venoso, né? De substâncias que estavam no cérebro, tá? E provavelmente também de beta-amiloide, que pode ser detectada no sangue da pessoa, ok? Provavelmente o que deve acontecer, esse surgimento depois do beta-amiloide e a doença de Alzheimer, após, é um fato comum de a doença acontecer no idoso. Quer dizer, uma co-ocorrência, do meu ponto de vista, mas não uma consequência, tá? Porque se a drenagem licórica e a melhora da circulação licórica reduz as pressões intermitentes, melhora o fluxo sanguíneo, pelo menos em regiões pré-frontais, isso leva à melhora do funcionamento cerebral de maneira geral. Tá? Eu não vejo, assim, essa relação, por que isso aumentaria. Existem, é claro, outras condições que favorecem a deposição de beta-amiloide, né? Por exemplo, microinfartos disseminados, ou mesmo infartos múltiplos. Eu tenho um artigo também dessa revista, Demência e Neuropsicologia, que se chama Microinfartos and Alzheimer's Disease, a relação entre microinfartos e doença de Alzheimer. Quer dizer, os indivíduos que têm microinfartos,
esses microinfartos também ocorrem nas zonas limítrofes, que são de circulação capilar entre as grandes artérias cerebrais, ou seja, entre a cerebral anterior e média, entre a artéria cerebral média e a cerebral posterior. E, interessantemente, essas áreas limítrofes, chamadas border zones, né, são do córtex associativo terciário, anterior e posterior, anterior, frontal e posterior, temporo, né, parietal, occipital, lá atrás, né, que são as regiões mais atingidas na doença de Alzheimer, favorecida pelos microinfartos. Então, resta saber se esses indivíduos que depois desenvolveram Alzheimer também já não tinham microinfartos, entendeu? Ou se, na realidade, eles não tinham a doença de Binswanger, e não, eles tinham a doença de Binswanger, e não a hidrocefalia de pressão normal. É uma questão complicada esta, certo? Porque se era hidrocefalia de pressão normal pura, diagnosticada pelo TAP test que foi positivo, na realidade, para mim, isso é uma co-ocorrência. Eu não vejo uma relação fisiopatológica uma levando a outra. Professor, nesse sentido, a gente analisando o líquor quando faz o TAP teste, o senhor acha que vale a pena fazer os marcadores para a doença de Alzheimer? E como é que ele se comporta, a tal fosforilada e a beta-amiloide no líquor, na hidrocefalia de pressão normal? Estudos feitos na Suécia, no laboratório lá da Universidade de Gotemburgo, já na década de 80, né, mostraram que ocorre na doença, na hidrocefalia de pressão normal, essas alterações da beta-amiloide e da tal, similares ao que acontece na doença de Alzheimer, indicando que se trata não só de um problema licórico, mas também de um problema degenerativo. Seria uma doença degenerativa, mas que afeta, diferentemente do Alzheimer, né, essa reabsorção licórica e o acúmulo de líquido no cérebro. Ok? Então, na realidade, se você fizer no indivíduo idoso normal, sem hidrocefalia e sem Alzheimer, você vai encontrar também alterações da beta-amiloide e da proteína tal, fosfotal e tal, certo? Que no Alzheimer, então, nós temos aumento da fosfotal, tal, e redução da beta-amiloide, um padrão. Mas aí, tem a questão do cutoff point, do ponto de corte, né, que é complicado. Quer dizer, tem os falsos positivos, os falsos negativos, o que acontece com qualquer teste, certo? Qualquer teste clínico, laboratorial, tem os falsos positivos, os falsos negativos, onde você não pode se guiar exclusivamente por um resultado de teste, né? Seja ele qual for, e sim baseado em toda uma clínica. Aí que está o desafio. É todo um raciocínio clínico, né? Clínico evolutivo, quais são os sintomas que tem e que não tem. Por exemplo, se tem sintoma mais parkinsoniano, como no Parkinson, na doença de Corpus-Levy, ou paralisia supranuclear progressiva, etc., entendeu? Porque elas podem parecer bastante umas com as outras, tá? A própria doença de Alzheimer, por exemplo, ela pode se manifestar como uma síndrome de degeneração córtico-basal. Vai ser publicado logo, logo o Consenso Brasileiro de Diagnóstico da Doença de Alzheimer. E eu escrevi bastante sobre essa questão das formas atípicas da doença, né? Onde a córtico basal ocorre quase 15% dos casos, às vezes puramente como córtico basal. E é a doença de Alzheimer, entendeu? Patologicamente é a doença de Alzheimer, diferentemente da degeneração córtico basal propriamente dita. Então a questão é um desafio, não é simples você se guiar simplesmente por um teste, mas por um conjunto de dados simultaneamente. Alguém tem alguma outra consideração? Bom, eu tenho mais uma pergunta, professor. O que é que o senhor acha do valor da ressonância com medida do fluxo licórico para o diagnóstico da HPN? O valor da ressonância magnética com Com medida medida do fluxo licórico. Você está falando, por exemplo, a respeito do fluxo no aqueduto, né? Isso. Aqueduto vazio, que, segundo alguns estudos, tem alto valor preditivo positivo em relação até ao resultado do shunt. Porque, essa questão aí eu acho mais
preditivo em relação ao resultado cirúrgico ou do TAP teste, a medida do fluxo sanguíneo, porque isso indicaria uma melhora funcional, né, das vias nervosas, tá? Quer dizer, o fluxo, o aqueduto vazio, né? Isso pode ser claro ou não. Acho que é um dado assim não muito seguro em relação ao que você poderia ter de outros, como do fluxo sanguíneo cerebral. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Professor Elias, professor Ilmar, quer fazer mais algum questionamento? Algum outro colega? Eu tenho, professor, mais um questionamento, ou uma consideração. Eu hoje reli um artigo de revisão um artigo crítico sobre HPN, e o autor, nessa revisão, ele era um pouco cético. Ele achava que a maioria dos casos de hidrocefalia de pressão normal, a hidrocefalia era consequente à degeneração cerebral, não só na doença de Alzheimer, e que o efeito do shunt seria muito curto. Eu, particularmente, não concordo. Os casos que eu já vi, bem indicados e bem operados, tiveram resultado muito bom. Mas o que é que o senhor acha disso, dessa entidade por si só não ser tão bem delimitada e sim, supostamente, fazer parte de outras doenças com algumas características em comum? Uhum. Bom, em primeiro lugar, é a questão do diagnóstico da HPN, especialmente das formas mais difíceis, que é a forma típica ou incompleta, né? Porque a forma típica ela é mais fácil, oferece maior segurança para o diagnóstico, para a predição, inclusive do resultado da cirurgia, né? Na realidade, o tempo de melhora ele é variável. Ele depende de vários fatores. Ele depende de fatores da própria derivação e as suas complicações. A colocação do catéter no sistema ventricular. Agora, se o catéter funciona bem, a drenagem está bem posicionada, então essa parte aí não é problema. Porque tem casos que voltam depois, a gente reavalia, não melhorou ou muito pouco, porque tem um problema desse tipo, né? O problema da drenagem, que não está boa. Então, ele é reavaliado e talvez reoperado nesse sentido aí. Ok? Agora, em geral, mesmo os casos típicos, né, aqueles que têm a tríade, tem uma imagem típica, com todas aquelas características que eu falei, né, a melhora, ela perdura por, em geral, pelo menos 3 a 4 anos. Mas depois disso, especialmente no indivíduo mais idoso, já aparecem alterações degenerativas do tipo Alzheimer, o que vai, então, por si só, no envelhecimento normal mesmo, que vai, por si só, já diminuir essa melhora que o paciente teve. Quer dizer, como consequência da evolução, né, da própria condição, né, que aí vem alterações alzheimerianas, né, que é a doença degenerativa mais comum do cérebro, que dá déficit cognitivo, correto? E que vai se ajuntando, né? E mesmo indivíduos idosos normais, eles têm suficiente quantidade de depósito de beta-amiloide, de proteína tal, no cérebro. É um fenômeno normal do envelhecimento, tá? Não é só da doença de Alzheimer. O que varia mesmo muito é a quantidade e a distribuição, né, dessas duas proteínas no cérebro da pessoa. Então, em geral, assim, é de 3 a 4 anos, 3,5 a 4 anos, o que se espera que a pessoa tenha pelo menos, né? Agora, tem casos que, após alguns meses, já piora. Esses indivíduos, esses pacientes, eles têm que ser reavaliados.
provavelmente algum problema da drenagem, porque o TAP teste foi positivo, claramente positivo. Tá? Professor, eu tenho mais uma questão apenas. O senhor mostrou a dilatação das ínsulas, Tá? das fissuras silvianas, desculpe. Isso. Essa dilatação, o senhor considera que ela faz parte da chamada hidrocefalia externa do adulto? E aproveitando, o senhor já viu algum caso de HPN sem hidrocefalia, mas com acúmulo de líquido no espaço subdural? Não, não, aí deve ser uma outra situação, mas não da HPN. Né? Mas esse acúmulo nas fissuras silvianas, ele tem o mesmo mecanismo da hidrocefalia, o senhor diria? Ela faz parte da hidrocefalia, né? Porque devido ao bloqueio da reabsorção licórica, para voltar ao seio venoso, seio sagital superior, devido a esse bloqueio, então o líquido vai se acumulando a montante, correto? E existe uma tentativa de todo o sistema para drenar de qualquer forma para o seio sagital superior. Tá? Então, a dilatação das fissuras silvianas, elas fazem parte da HPN na medida em que o sistema montante, tá? Inclusive do quarto ventrículo, aqueduto, terceiro ventrículo e ventrículo laterais, estão bastante dilatados. E na medida também que os sulcos da convexidade alta estão colabados. Então, aí a gente vê claramente que todas as vias de drenagem, inclusive da fissura silviana, e de seus ramos até chegar lá em cima, mas não atravessa a convexidade paramediana bloqueada, como se diz, colabada. Não consegue atravessar, ou atravessa muito pouco. Então, nesse caso, a dilatação da fissura silviana, ela faz parte da HPN, mas juntamente com a dilatação do sistema ventricular, a montante. Não como fato isolado. Como fato isolado, poderia ser outras situações, até degeneração focal, você unilateral ou bilateral, como a Cortella fazia progressiva, né? Fazia progressiva, né? Diferencial fazia progressiva, especialmente do lado esquerdo do cérebro. Tá? Então, é questão da síndrome mesmo e da imagem, né? Batendo com a hidrocefalia de pessoa normal. Todos esses sinais fazendo parte dela. Na realidade, é o seguinte, o indivíduo que tem uma história típica, nessa sequência, alteração da marcha típica, né? Alteração astenia emocional, que não chega a ser uma depressão, quer dizer, não tem ideação depressiva, como o indivíduo tem depressão endógena, mas é astenia emocional, é irritação, irritabilidade, fatigabilidade psíquica aumentada, né? E, então, o déficit de atenção, tudo isso junto leva a uma dificuldade de armazenar informações, entendeu? Então, isso que predomina como déficit cognitivo na HPN. Agora, raramente, né, quando tem uma dilatação grande do corno temporal, aí tem uma disfunção hipocampal. Aí você tem também um componente hipocampal. Ok? Então, um teste muito importante, isso faz parte da avaliação, é um teste em que você dá ao indivíduo uma lista de palavras, 10, 15 palavras, tem testes, né? Para ele aprender durante 5 tentativas. Aí você tem a curva de aprendizado dele, a média. Aí depois, após 20 minutos, ou 15, 20 minutos, a evocação é espontânea tardia, e vê o quanto que ele lembra. E logo a seguir, também após 20 a 30 minutos, o reconhecimento daquelas 15 ou 10 palavras no meio de umas 40 palavras. Entendeu? Então, esse teste ele é muito importante para diferenciar. Né? Vamos supor, o indivíduo que não consegue lembrar espontaneamente daquelas 10 ou 15 palavras. Mas quando elas são dadas, misturadas com mais umas 40 outras palavras, né, e ele lembra todas elas, isso indica que a função hipocampal está relativamente preservada e que o problema é mais pré-frontal, ou seja, típico da encefalia de pressão normal, inicialmente. Agora, com a degeneração, depois, então, dilata o corno e os hipocampos vão se alterando, então acontece a chamada amnésia propriamente dita. Você entendeu? Que é uma alteração
do reconhecimento, quer dizer, não houve consolidação das informações por lesão hipocampal. Na hidrocefalia de pressão normal, o predomínio é um problema da evocação espontânea, é um problema de acesso às informações por uma disfunção pré-frontal devido à dilatação maior dos cômodos pré-frontais, redução do fluxo sanguíneo nessas regiões. É por isso que eu falei para a Milena que, em relação ao teste de Benda, essa avaliação ela é mais importante, porque ela avalia também a fisiopatologia da função cognitiva, diferenciando a HPN de outras situações. Inclusive, na doença de Alzheimer, apesar de não ter tanta dilatação, o nível já tem indicado um déficit de reconhecimento, às vezes sem significativa dilatação do côno temporal, um déficit de reconhecimento, indicando que o hipocampo está primariamente afetado nele, na doença de Alzheimer. Tem colegas que colocaram pergunta no chat, mas eu acho que seria melhor perguntar verbalmente. A Ana Paula fez uma pergunta. Se por caso, eu prefiro. Ana Paula, você fez uma colocação no chat. Boa noite, professor. É que eu estava aqui tentando colocar a minha menina para dormir, ao mesmo tempo tentando acompanhar a aula. Queria parabenizar e para quem é da área da reabilitação e tenta fazer os correlatos, professor Damasceno. Eu sou fonoaudióloga, né, e faço colaboração com avaliação neuropsicológica, e fico aqui o tempo todo tentando encontrar, né, correlatos, e é incrível como na clínica a gente realmente se aproxima muito desse correlato anatomofuncional com os indicadores funcionais, e daí o meu pedido, né, do envio do protocolo para que a gente possa, né, aos poucos se aproximar do que vocês estão fazendo de mais refinado, com acurácia, para que a gente tenha mais sucesso aí, né, Fernando? Certo. Não, É isso mesmo, Ana Paula, eu acho que vale a pena. Qualquer dúvida em relação à aplicação adequada, né, do protocolo, né? Se um dia vier aqui no ambulatório de neurologia, né, a gente pode... Agradeço. Especialmente quando houver algum caso, nós fazemos teste às segundas-feiras. Esse período agora não, que é período de recesso, tal. Mas às segundas-feiras à tarde são os TAP testes, usando esse protocolo. Tá? Eu vou mandar para o doutor Fernando, né? Isso. Aí para ficar à disposição. Professor, então, eu disse que não ia perguntar, mas eu vou perguntar. O senhor tem visto algum caso de fenótipo de doença de Parkinson que tem uma fisiopatologia de hidrocefalia de pressão normal? Não sei se eu coloquei isso, existe na literatura casos típicos de doença de Parkinson, né, que na realidade é hidrocefalia de pressão normal. E nós mesmos temos alguns casos que também se apresentavam como uma doença de Parkinson, a síndrome parkinsoniana, tá? E que na realidade era hidrocefalia de pressão normal. Fez o TAP teste positivo e melhorou com a derivação. A suspeita foi pela imagem? A doença de Parkinson é, primariamente, uma degeneração do sistema nigroestriatal, né? Primariamente. Depois aparecem outras alterações. Tá? E na HPN ocorre uma dilatação do aqueduto. E essa dilatação do aqueduto, ela termina afetando essas vias nervosas, nigroestriatais, que passam ali no mesencéfalo, que é bastante pequeno, né? Então, basta uma dilatação ali para comprimir também, igual a HPN comprime nos cornos frontais, afetando as vias nervosas de controle da marcha, etc, etc. Entendeu? Então, eu vou falar também de casos que se manifestou como depressão endógena, que foi enviado pela psiquiatria, né? Era uma depressão tipo endógena, depressão mesmo. E, no entanto, era uma hidrocefalia de pressão normal, que melhorou com a derivação licórica também. Então, existem outras situações que parece não ser, né? Mas se você fizer a avaliação, você vai achar algumas características, seja na imagem, seja na clínica, de que é hidrocefalia de pressão normal. Mas a síndrome predominante ou é parkinsoniana, ou é mais depressiva, com ideação depressiva, tipo depressão endógena, e não astenia emocionais. Então, é como eu falei, o diagnóstico exige uma anamnese detalhada.
eu diria que na primeira consulta, 80% do tempo é essa anamnese detalhada, no tempo, no espaço do organismo, no tempo também, você entendeu? O exame neurológico completo, buscando sinais lateralizados, a marcha e tudo, tá? E com esses dados, é possível diferenciar, né, já na clínica, a HPN de outras doenças, com alta probabilidade. Professor, os achados disártricos são muito frequentes, porque até quando a gente pensa em distúrbio de marcha, né, é muito comum a associação com as disartrias, às vezes com uma característica um pouco flutuante. Como é que o senhor tem visto esse achado de distúrbio de fala? Uhum. Costuma acontecer uma fala, como está lá na... Eu vou colocar aquela figura, essa figura aqui, né? Como está, né, detalhado ali, tá? Vou colocar em engrenamento. A fala do indivíduo é abreviada, telegráfica, ela é disártrica, né? Por exemplo, você pede para ele contar de 20 para baixo, né? Ele vai espaçando até que não consegue mais. Você entendeu? Agora, do ponto de vista motor, isso é menos frequente do que até na doença de Parkinson, tá? Porque o que domina é o sistema ventricular supratentorial e pensamento frontal. Aí o que domina realmente é o controle da postura, da marcha, controle urinário e tal, né? Mas o que acontece no mesencéfalo, no aqueduto, também influi nisso, né? Nas vias nervosas que controlam a fala, motoramente, que controla a micção, né? Nós temos centros também no tronco cerebral que controla a micção, tá? Então, acontece isso, mas não é um sintoma tão predominante e dominante e inicial como na marcha do paciente. Algum colega ou colega tem mais alguma consideração? Bem, professor, eu gostaria uma vez mais de agradecer. A sua aula foi extremamente objetiva, muito enriquecedora. Eu me sinto muito feliz em a gente encerrar as nossas atividades de aula de grupo de estudo dos cérebros de 2021 com o senhor. A gente já sabia que ia ser bom, mas superou as expectativas. Muito obrigado. A gente certamente vai querer a sua colaboração em outros momentos, no ano que vem ou em outros anos. Muito obrigado, realmente. E uma boa noite a todos os colegas. Fernando, eu queria dizer que, para mim, é um grande prazer. Eu não estou falando aqui como os políticos falam, é do coração mesmo, porque eu sou professor titular aposentado, tá? Eu já tenho e continuo dando aula na Unicamp, a graduação, segundo ano, quarto ano, né? Na pós-graduação, com orientação de teses, participando do ambulatório de demência, neuropsicologia e demência, né? E fazendo pesquisas básicas, pesquisas clínicas, com novas drogas para esclerose múltipla, e o Alzheimer nem tanto agora, mas é mais a esclerose múltipla, porque, para mim, essa é uma razão principal de continuar existindo, né? Eu sempre me interessei pelo conhecimento, a curiosidade pelas coisas do mundo, especialmente do ser humano, né? Especialmente em termos de contribuir para os que estão querendo aprender alguma coisa, querendo resolver problemas como esse aqui, tá? E eu sinto feliz, inclusive, quando eu vou no ambulatório, eu consigo mudar um diagnóstico, né, que parecia ser, por exemplo, uma doença, né? Por exemplo, cadazilo, na realidade não era cadazilo, eu faço uma detalhada na história e tudo, olha a imagem detalhada, e não era cadazilo, e sim uma outra situação de trauma na infância que o sujeito teve, etc. Entendeu? Então, eu sinto feliz por isso, de estar contribuindo para vocês aí, né? E
Eu vou enviar, então, esse protocolo, e se alguém estiver interessado, em termos de aplicar corretamente, eu acho que não é grande problema, não. Né? Pode vir, participar e ver como é que é aplicado. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E agora sim, a gente gostaria de encerrar essas nossas atividades em 2021, desejando a todos um excelente Natal, um próspero Ano Novo, agradecendo reiteradamente as pessoas de fora, principalmente, que participam do nosso grupo, pessoas de altíssimo nível, como o professor Elias, professor Ilmar, professor Pedro e tantos outros que nos prestigiam. É assim que a gente pretende ajudar a construir o desenvolvimento nesse nosso tão grande e heterogêneo Brasil. Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Esse também é o meu desejo e meus votos para vocês todos. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, boa noite.